Olá, guerreiros! Bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. Eu sou o professor Wanderson Cardoso e hoje, na nossa aula de trigonometria, vamos falar de uma matéria extremamente importante. Soma e diferença de arcos. Como é que a gente faz para calcular o seno de 15, o seno de 75, o cosseno de 15? Como é que a gente faz? Vamos aprender hoje a fazer isso. Vou falar também de arco duplo, arco metade. E um bônusinho para vocês. Vou falar também da transformação de soma e diferença de dois arcos em um produto de dois arcos. Tá bom? Então vamos junto. Guerreiros, imagine que na prova de vocês caia lá assim: qual é o seno de 75 graus? Como é que você faria isso? É para resolver esse tipo de questão que consome ângulos que não são comuns, ângulos que não são notáveis, que a gente usa essa matéria aqui, soma e diferença de arcos. Olha só, seno de 75 seria a mesma coisa que o seno de 30 mais 45, né? 45 mais 30 dá 75. Então, olha lá, seno de A mais B, seno de 45 mais 30. Não é você fazer como se fosse uma distributiva. Eu já vi gente fazendo assim, seno de A mais seno de B. Não, isso aqui, seno, não é um coeficiente multiplicando um parênteses. Isso aqui é como se fosse uma função, né? O f de x. É o f que, em função de um valor. Então, isso aqui, o seno, é alguma coisa em função do que está aqui dentro, que a gente chama de argumento. Tá? Não é distributiva. Tem que trabalhar isso aqui primeiro. Então, a fórmula que a gente usa, seno de A mais B, é essa aqui. Ó. Seno de A mais B é o seno de A, cosseno de B, mais seno de B, cosseno de A. Então, o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais seno do segundo, cosseno do primeiro. O sinal que está aqui dentro é o que vai ficar aqui no meio dos produtos. Ó. Seno de A mais B vai ter um sinal de mais. Seno de A menos B, um sinal de menos. E a relação é a mesma. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Tá vendo? Como é que a gente faz para decorar isso? Tem gente que decora essa relação usando lá a canção do Exílio de Gonçalves Dias, né? Primeira parte, pelo primeiro versinho lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta um sabiá. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Aí você não esquece. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Tá? O sinal que está dentro do parênteses é o que vai ficar lá. Então, se eu quero terminar no meu exemplo, como eu falei, qual é o seno de 75, que é o quê? 45 mais 30. Vou fazer o quê? Seno de 45 cosseno de 30 mais seno de 30 cosseno de 45. Qual é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, mais seno de 30, meio, vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então aqui vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. 1 vezes raiz de 2 mais raiz de 2. Mais aqui, mais no meio. 2 vezes 2, 4. 4 e 4, posso repetir o denominador. Então, o seno de 75 é o quê? É a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Show? Se fosse o seno de 15, que seria, então, 45 menos 30, aí seria o quê? Aqui seria o sinalzinho de menos. Seria raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. E para o cosseno? Para o cosseno é a mesma coisa? Não, para o cosseno já muda a relação. Cosseno de A mais B. Repara que no seno eu alterno as razões. Ó, seno, cosseno, seno, cosseno. Quando é cosseno de A mais B ou cosseno de A menos B, eu não alterno não. Ó. Cosseno, cosseno, seno, seno. Cosseno, cosseno, seno, seno. Eu não alterno as razões. A diferença também está no sinal. Ó. Se aqui é um sinal de mais, no meio fica um sinal de menos. Se aqui é um sinal de menos, no meio fica um sinal de mais. Então, no cosseno, é completamente diferente do seno. No seno eu alterno, no cosseno não. E troco os sinais. Como é que a gente guarda isso? Cossa, cossa, seca, seca. Cossa, cossa, seca, seca. Cosseno de A mais B. Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Cosseno de A menos B. Cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Show? Beleza? E para tangente. A tangente de A mais B, se é a tangente de 45 mais 30, a tangente de A mais B, como é que fica? Olha só, o sinal que está dentro do parênteses vai ficar no numerador. Embaixo eu troco. Então, se aqui é mais, em cima é mais, embaixo é menos. Se aqui é menos, em cima é menos, embaixo é mais. E olha lá, a tangente de A mais B fica o quê, então? Tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos
tangente de A vezes tangente de B. Tangente de A menos B, tangente de A menos tangente de B, sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Então, repara que em cima eu faço soma ou subtração e embaixo eu multiplico. Como é que a gente guarda isso? O pessoal costuma guardar como? Falando uma frasezinha bizarra. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Então, tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Show? Beleza? Então, essas são as fórmulas que nos dão a soma e a diferença de dois arcos. Geralmente, a gente vai usar isso quando meus ângulos em questão não são ângulos notáveis. Em prova, ES e AR principalmente, quando cai isso aí, não costumam botar a fórmula não, você tem que saber. Mas caiu recentemente na prova da EAR uma questão que envolvia isso aí, e ele deu a fórmula lá no enunciado. Não é costume, geralmente não cai, você tem que saber essas fórmulas aqui. Mas às vezes vem uma colher de chá para vocês, tá bom? Em cima disso aqui, da soma e diferença clássica de dois arcos, a gente vai trabalhar com a parte de arco duplo agora, tá? Vamos lá. Guerreiros, arco duplo. Vamos lá. Seno de 2A, cosseno de 2A, tangente de 2A. Não é difícil de perceber que seno de 2A é nada mais, nada menos que seno de A mais A. A mais A é 2A. Então, vou aplicar aqui a soma do seno de dois arcos. Né? Vai ficar o quê, então? Seno A, cosseno A, mais seno A, cosseno A. Né? Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Como B é igual a A, seno A, cosseno A, mais seno A, cosseno A. Então, o seno de 2A é o quê? 2 vezes seno A, cosseno A. Tá aí a minha fórmula. 2 seno cosseno. Seno de 2A, 2 seno A, cosseno A. É seno de 2 vezes um ângulo, 2 seno cosseno. Beleza? Show? Tranquilo decorar isso, né? E o cosseno? Cosseno de 2A. O cosseno tem uma peculiaridade. Tem 3 maneiras de você escrever o cosseno de 2A. E as 3 são importantes. As 3 caem em prova. E de 2 delas, vem as relações de arco-metade que a gente vai usar daqui a pouquinho. Então, cosseno de 2A é extremamente importante. Vamos ver aqui. Cosseno de 2A. Vou usar o mesmo princípio que eu usei aqui no seno de 2A. É o quê? É o cosseno de A mais A. Pela fórmula do cosseno da soma de dois arcos, fica o quê? Cosseno A menos seno A, seno A. Então, o cosseno de 2A, ele é o quê? Cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Está aqui a fórmula básica do cosseno de 2A. Cosseno quadrado menos seno ao quadrado. Eu já vi gente falar assim, pô, professor, então parece com a relação fundamental, só que é o contrário, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é menos 1. É óbvio que não, né? Teria que ter aqui um menos na frente. Menos cosseno, menos seno. Né? Multiplicando por menos 1 a relação fundamental. Aqui eu não posso fazer isso, tá? Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é o cosseno de 2A. Show? Agora, vem cá. Pela relação fundamental, eu sei que seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A, isso vale 1. Relação fundamental da trigonometria. Beleza, se eu pegar esse cosseno ao quadrado e passar para o outro lado, eu vou ter o quê? Que seno ao quadrado vale 1 menos cosseno ao quadrado. Então, vou substituir esse seno ao quadrado aqui por 1 menos cosseno ao quadrado vindo da relação fundamental. Então, eu tenho que cosseno de 2A é igual ao cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado, que vale 1 menos cosseno ao quadrado de A. Esse sinal de menos aqui vai trocar os sinais aqui e aqui. Então, aqui vai ficar menos 1 e aqui vai ficar mais cosseno ao quadrado. Então, aqui vai ficar cosseno de 2A é igual ao cosseno ao quadrado de A menos 1 mais cosseno ao quadrado de A. Cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 2 cosseno ao quadrado. Então, cosseno de 2A é a mesma coisa que 2 vezes o cosseno ao quadrado de A menos 1. Outra maneira de você escrever o cosseno de 2A. Então, aqui, cosseno de 2A pode ser cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, e o cosseno de 2A pode ser 2 cosseno ao quadrado menos 1. Agora, se ao invés de eu passar o cosseno ao quadrado para lá na relação fundamental, se eu passo o seno ao quadrado para o outro lado, aí eu vou ter que cosseno ao quadrado é igual a 1 menos seno ao quadrado. Então, eu vou substituir esse cosseno ao quadrado aqui por 1 menos seno ao quadrado. Vai ficar o quê? 1 menos seno ao quadrado, menos seno ao quadrado. Menos seno ao quadrado, menos seno ao quadrado dá menos 2 seno ao quadrado. Então, eu também posso escrever o meu cosseno
de 2A como sendo 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de A. Então, aqui eu tenho uma maneira de escrever o cosseno de 2A, duas maneiras de escrever o cosseno de 2A, três maneiras de escrever o cosseno de 2A. Qual que é mais importante? As três. Qual cai mais na prova? As três. As três são cobradas. Por isso que é importante você saber de onde vem, que você pode se confundir nos sinais. Está na dúvida da fórmula, monta cosseno de A mais A, vai achar a fórmula básica. E as duas vão derivar da relação fundamental. Show? Tranquilão. E a tangente de 2A? Mesma coisa, eu vou usar a fórmula da tangente, da soma de arcos, só que com A igual a A. Tangente de 2A é a mesma coisa que a tangente de A mais A. Ou seja, tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Então, minha fórmula qual vai ser? Que a tangente de 2A é o quê? 2 vezes a tangente de A sobre 1 menos a tangente ao quadrado de A. Está aí a fórmula. Viu? Melhor que decorar é saber de onde vem. Se souber de onde vem, você não vai errar isso nunca na prova. E se você esquecer, basta você provar a relação, você desenvolver a fórmula que vai chegar nela tranquilamente. Show? Te dá essa segurança. E agora os arcos metades. Como é que eu calculo o seno de x sobre 2, o cosseno de x sobre 2 e a tangente de x sobre 2? Bom, se liga. Vou pegar essa segunda maneira aqui de escrever o cosseno de 2A, aliás, a terceira maneira, que o cosseno de 2A é 1 menos seno ao quadrado. Vou botar aqui, ó. Cosseno de 2A vale 1 menos 2 seno ao quadrado de A. 2 seno ao quadrado de A. Show? Eu vou fazer o seguinte, vou chamar esse 2A aqui de x. Se eu chamo o 2A de x, obviamente quando eu passar o 2 dividindo, A vai ser igual a x sobre 2. E vou substituir aqui, nessa relação do cosseno de 2A, vou substituir o 2A por x e o A por x sobre 2. Vai ficar como lá então? Que o cosseno de x é igual a 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de x sobre 2. Só substituir. Beleza. Agora eu vou isolar esse seno ao quadrado de x sobre 2. Vou pegar esse 2 seno ao quadrado e vou passar para cá, ele vai passar positivo. E vou pegar esse x, cosseno de x, vou passar para cá, vai passar negativo. Vai ficar o que para mim então? 2 vezes o seno ao quadrado de x sobre 2 é igual a 1 menos o cosseno de x. Esse 2 que está multiplicando, vou passar para lá dividindo. Então vai ficar aqui o seno ao quadrado de x sobre 2 é igual a 1 menos o cosseno de x dividido por 2. E esse quadrado do meu seno, vou passar para lá como raiz quadrada. Então, o seno de x sobre 2 é igual a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de x dividido por 2. Está lá a fórmula do arco metade de x. Arco metade do seno de x. Tá vendo? Seno de x sobre 2 é igual a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de x sobre 2. A fórmula do seno do arco metade ali. Tranquilão? E para achar o cosseno de x sobre 2? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que agora eu vou pegar a segunda maneira de escrever, que o cosseno de 2A vale 2 vezes o cosseno ao quadrado de A menos 1. Então aqui, o cosseno de 2A é 2 vezes o cosseno ao quadrado de A menos 1. Vou fazer a mesma coisa. Vou chamar esse 2A de x, por consequência, o A vai valer x dividido por 2. Vou substituir na mesma relação. Então, o cosseno de 2A, onde 2A vale x, vai ficar aqui que o cosseno de x é igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1. Vou pegar esse menos 1, vou passar para lá, vai ficar o quê? Que 2 vezes o cosseno ao quadrado de x sobre 2 é igual a 1 mais cosseno de x. Beleza? E esse 2 que divide, vou passar para lá dividindo, pegar o quadrado e passar como raiz. Então, o cosseno de x sobre 2 vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais cosseno de x sobre 2. Está lá a fórmula do cosseno de x sobre 2, do arco metade ali de x. Cuidado para não confundir, gente. Tem gente que gosta de decorar a fórmula, só decorando, olhando para decorar,
E se confunde, vai chamar o seno de mais e o cosseno de menos. Não, o cosseno é 1 menos, o seno de x sobre 2 é 1 menos cosseno de x. E o cosseno de x sobre 2 é 1 mais cosseno de x. E ambas as relações, para seno e para cosseno, o que fica no parênteses, no radical lá dentro, é o cosseno de x, cosseno de x. Porque vem do cosseno de 2a, então é sempre o cosseno lá dentro. Como é que eu vou achar a tangente de x sobre 2? Tangente não é seno sobre cosseno? Então vou fazer. Tangente de x sobre 2, a tangente de x sobre 2 é o quê? É o seno de x sobre 2 dividido pelo cosseno de x sobre 2. Então aqui vai ficar que essa tangente de x sobre 2 é o quê? É a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de x sobre 2 sobre a raiz quadrada de 1 mais cosseno de x sobre 2. Aí eu posso cortar esse 2 com esse 2 e botar numa raiz só. Então, a tangente de x sobre 2, qual é a fórmula? É a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de x dividido por 1 mais cosseno de x. Tá aí. Demonstramos todas as fórmulas importantes para vocês. Soma e diferença de arcos, arco duplo e arco metade. Viu como é que é fácil de guardar? Muito fácil de guardar. Então, agora, como bônus, vamos falar das transformações de soma e diferença em produto, tá bom? Então vamos lá. Guerreiros, imagine que vocês tenham na prova de vocês uma questão que esteja multiplicando razões. Seno de π sobre 6 vezes seno de 13π sobre 6. Quanto é que vale isso? E são ângulos que você não conhece. Como é que você vai fazer essa brincadeira? Seno de π sobre 4 vezes o cosseno de 7π sobre 20. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar isso, está aqui no quadro, que são as transformações de soma e diferença em produto. Olha só. Admito que você tenha dois ângulos, A e B. Aí você faz que A mais B é igual a P, um ângulo P qualquer, e A menos B é igual a Q. Vou somar as equações desse sistema. Então, A mais A, 2A, B menos B, 0, P mais Q. Vou passar o 2 dividindo, então A vale P mais Q sobre 2. Substituindo esse A aqui ou aqui, eu vou descobrir que o B vale P menos Q sobre 2. Isso aqui é importante para a gente. Tá? Agora aqui, olha só. Seno da soma de dois arcos. Seno de A mais B. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Seno da diferença de dois arcos. Seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Vou somar essas equações. Quando eu somo, seno A cosseno B mais seno A cosseno B, 2 seno A cosseno B. Seno B cosseno A menos seno B cosseno A. Corto. Então, seno de A mais B mais seno de A menos B é 2 vezes seno de A cosseno de B, onde A vale P mais Q sobre 2 e B vale P menos Q sobre 2. Então, seno de A mais B vale P, A menos B vale Q. Então, seno de A mais B, seno de P, seno de A menos B, seno de Q, é igual a 2 vezes o seno de A, P mais Q sobre 2, vezes o cosseno de B, P menos Q sobre 2. Então, repara que aqui eu tenho uma soma de senos que se transformou num produto. Então, transformação de soma em produto. É isso. Então, quando eu falei lá, quanto é que vai dar? Seno de π sobre 4, seno de π sobre 20, vezes o cosseno de 7π sobre 10, sei lá. Aí aqui, repara, seno vezes cosseno. Vou passar o 2 para cá dividindo, vou resolver o sisteminha e vou achar. Quando eu terminar de explicar essa parte, eu vou fazer um exemplozinho para vocês verem como é que isso é muito fácil, como é que isso funciona. Agora aqui. Mesma coisa, seno da soma, seno da diferença, só que agora ao invés de somar eu vou subtrair. Então aqui vai ficar um sinal de menos, aqui vai ficar um sinal de menos e aqui vai ficar um sinal de mais. Vai ficar mais aqui. Então olha lá, seno de A mais B menos seno de A menos B. Aqui vou simplificar, vai ficar seno B cosseno A mais seno B cosseno A, 2 vezes seno B cosseno A. Então o seno de P menos seno de Q é igual a 2 vezes o seno de P menos Q sobre 2, cosseno de P mais Q sobre 2. Agora eu tenho uma diferença de senos que eu transformei num produto. Aqui eu tinha uma soma, virou produto. Aqui eu tenho uma diferença, virou produto também. Vamos falar agora do cosseno e da tangente. Vamos lá, guerreiros. Vamos lá. Cosseno. Cosseno de A mais B. Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Cosseno de A menos B. Cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Vou somar essas equações. Aqui eu vou simplificar. Vai ficar o quê? Cosseno A, cosseno B, mais cosseno A, cosseno B, 2 cosseno A, cosseno B.
Então, o cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B é 2 cosseno A cosseno B. Onde A mais B vale P, A menos B vale Q. Então, aqui vai ficar que o cosseno de P mais o cosseno de Q vale 2 vezes o cosseno de P mais Q sobre 2, cosseno de P menos Q sobre 2. Se eu subtrair ao invés de somar, aí aqui vai ficar menos, aqui vai ficar menos e aqui vai ficar menos também. Aí aqui, ó, esse simplifica. Então, o cosseno de A menos cosseno de A mais B menos cosseno de A menos B vai ficar igual a única que vai ficar negativo. Menos seno A mais B, menos seno A mais B dá menos 2 seno A mais B. Tá vendo? Seno AB. Então, aqui vai ficar cosseno de A mais B, cosseno de P, menos cosseno de A menos B, cosseno de Q, é igual a menos 2 seno de P mais Q sobre 2, seno de P menos Q sobre 2. Para a tangente, a gente faz de uma maneira diferente. Ó. Já bota direto a tangente de P mais ou menos a tangente de Q. Onde eu sei que a tangente de P é seno de P sobre cosseno de P. E a tangente de Q, seno de Q sobre cosseno de Q. Fazendo aqui o MMC, ó, esse cosseno multiplica aqui, esse cosseno multiplica lá, e os dois multiplicam embaixo. Então vai ficar que a tangente de P mais ou menos a tangente de Q vai ficar seno P cosseno Q mais ou menos seno Q cosseno P. E esse meu numerador é o quê? É o seno da soma ou da diferença. Então, seno de P mais Q ou P menos Q. Sobre o produto cosseno de P vezes o cosseno de Q. Tá aí. Peguei a transformação de soma ou diferença de tangente e transformei ó, num produto. Tá vendo? Multiplicação de frações. Né? Tenho isso aqui sobre 1 vezes 1 sobre meu denominador. Agora um exemplozinho de como isso poderia cair numa prova. Ó. Dê o valor de y igual a 2 cosseno de 11π sobre 24 vezes o cosseno de 7π sobre 24. Primeira coisa que você tem que ver, ó, meu produto está aqui. Eu estou multiplicando cossenos. Qual das relações que a gente viu que tem uma multiplicação de cossenos? Aqui, tá vendo? Cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B vai ficar o quê? Ó? Cosseno vezes cosseno. E aqui tem o 2 na frente, que ele já me deu também, então já brincou comigo. Essa relação aqui é essa relação aqui. Ó. Então eu sei que o cosseno de P mais o cosseno de Q vale 2 vezes o cosseno de P mais Q sobre 2 vezes o cosseno de P menos Q sobre 2. Se eu for igualar aqui, ó, P mais Q sobre 2 é igual a 11π sobre 24, P menos Q sobre 2 é igual a 7π sobre 24. Então, vou fazer, ó, P mais Q sobre 2 é igual a 11π sobre 24 e P menos Q sobre 2 é igual a 7π sobre 24. Posso simplificar aqui, ó. Aqui vai ficar 12, aqui vai ficar 12. Então, aqui o que é que me sobra? Ó? Que P mais Q é igual a 11π sobre 12 e que P menos Q é igual a 7π sobre 12. Se eu somar essas relações, o que eu vou ter? Vou ter que 2π é igual, como tem o mesmo denominador, posso somar direto. Então, ó, 11π mais 7π dá 18π sobre 12. Show? Aí eu posso, se eu quiser, simplificar. Simplificando aqui ó, por 6 em cima e embaixo, vai ficar aqui 2π é igual 18 por 6 dá 3, 3π. 12 por 6 dá 2, 2. Esse 2 passa para lá multiplicando. Daqui eu tiro então que o P vale o quê? 3π sobre 4. P vale 3π sobre 4. Achei o P. Aí posso substituir, para achar o Q, posso substituir aqui, ó. Né? Daqui eu descubro então, ó, passando o P para lá, que o Q é igual a 11π sobre 12 menos 3π sobre 4, para achar esse Q aí. Aí o MMC entre 12 e 4 é o próprio 12, são múltiplos, né? O MMC é maior. Então aqui dá 1, aqui dá 3. Vai passar multiplicando, vai ficar então que Q vale 11π menos 3 vezes 3, 9π, tudo isso sobre 12. 11 menos 9 dá 2. Então aqui vai ficar 2π sobre 12, então Q vale π sobre 6. Tá aí. Achei o Q? Achei o P. Aqui. Aí, como ele quer saber o valor disso, então y
é igual a 2 vezes o cosseno de P. O cosseno disso aqui que vai valer, olha, o cosseno de P. Aqui, vai ficar aqui, isso aqui vale o quê? Cosseno de P mais o cosseno de Q. Então aqui, o cosseno de P, 3π sobre 4. 3π sobre 4. Mais o cosseno de Q. Cosseno de Q, cosseno de π sobre 6. Cosseno de π sobre 6. Cosseno de 3π sobre 4 é o cosseno de 135, vai ser menos o cosseno de 45, então menos raiz de 2 sobre 2. Mais o cosseno de π sobre 6. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então aqui vai ficar como resposta que vale raiz de 3 menos a raiz de 2 sobre 2. Tá aí quanto vale aquele probleminha ali. Y é igual a isso. Tá legal? Rapaziada, se vocês gostaram da aula, por favor, marquem o joinha aí, comentem, façam a lista de exercícios que está com o link disponibilizado aí na descrição do vídeo. Façam essa lista, beleza? Se inscrevam no canal, acionem aí o sininho para vocês serem notificados quando subir com a minha próxima aula. Se inscrevam no canal, não se esqueçam, marquem o sininho, deem um joinha, comentem, compartilhem, me ajudem a manter esse canal sempre em cima. Tá legal? Um beijo no coração de todos. Os